Felipe, professor de ciências. Essa é a aula da unidade número 8, tema 1 e 2. Na página 228, vamos tratar do conceito de máquinas e para entendermos como as máquinas funcionam, seja uma máquina simples ou uma máquina complexa, como, por exemplo, eletrodomésticos, robôs, e das máquinas mais simples, como alavancas, rodanas, cunha. Essas máquinas elas precisam de um elemento chave para que isso funcione, para que ela funcione. E esse elemento é uma grandeza da física, que nós chamamos de força. Grandeza, força é responsável pela ação e movimentação e direção das máquinas. Sem a força, as máquinas elas não teriam sentidos. Por exemplo, se você fosse erguer uma pedra muito pesada, digamos 5 quilos, que fosse essa pedra, e você tivesse que levantar essa pedra, você utilizaria uma máquina que é o seu próprio corpo. Seus ombros, seus braços também funcionam com um tipo de máquina, né? Uma máquina simples, que seria uma alavanca, né? E poderíamos utilizar outros exemplos dentro do conceito do corpo humano como máquina. Mas você poderia utilizar um outro tipo de máquina que facilitaria você levantar essa pedra. Um carrinho ou uma pá são conceitos de máquinas simples ou complexas que facilitariam a sua vida. E tudo isso, independente se você vai utilizar uma máquina simples ou complexa ou o próprio corpo, você vai depender dessa grandeza física chamada força. E o que é a força na física? A força, segundo Isaac Newton, a força é uma ação que provoca ou modifica o movimento do corpo ou do objeto. Poderia até ampliar esse conceito dizendo que a capacidade de modificar o corpo também existe. Então, uma força ela pode alterar a velocidade de um corpo ou modificar o corpo. Por exemplo, se você empurra uma mesa ou empurra uma cadeira, você altera a velocidade daquela cadeira. Ela sai do estado de repouso e ela vai para o estado de movimento. Se você amassa uma latinha de refrigerante, você está alterando com a força, aplicando uma força, você está alterando a forma daquela latinha. Então, força na física é uma ação que provoca a modificação do tempo, da velocidade e também modifica os corpos, ok? Na física e na matemática, o conceito de grandeza ele é amplamente utilizado, até mesmo porque a grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Quando você tem unidades de grandezas como metro, quilômetros, grama, quilograma, hectograma, você refere-se a uma grandeza que você consegue medir. Nós chamamos isso de grandeza escalar, que possui uma escala. Por exemplo, se eu vou medir o tamanho do meu quarto, esse quarto ele deve ter 5 metros, 6 metros, é uma grandeza escalar. E qual é a grandeza que está sendo utilizado? A grandeza comprimento. A grandeza comprimento ela possui unidades de medida. A padrão em metros, mas poderia ser em quilômetros, em centímetros, em decâmetros, diâmetros. Então, grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Temos vários tipos de grandeza, grandeza em massa, grandeza em comprimento, corrente elétrica, quantidade de substância, intensidade luminosa, são grandezas que vão possuir unidades de medidas diferentes. E a força é um conceito de grandeza, mas existe uma diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar, o próprio nome já fala, está se referindo a uma escala. Uma escala pode ser em quilômetros, em metros. Uma grandeza escalar de comprimento, se eu dissesse que uma sala tem 5 metros, então é uma escala de 1 a 5. Agora, se por exemplo eu perguntasse a você para onde é a sua casa,
você ia me indicar, você ia dizer, olha, para lá, aquela direção. Você não ia me dizer uma escala propriamente, quantos metros, quantos quilômetros, mas indicaria uma direção. Nesse caso, estaríamos tratando de uma grandeza vetorial, que é uma indicação de seta, um vetor. Bom, como eu poderia exemplificar essa força no sentido vetorial e não no sentido escalar, não criando uma escala propriamente? Bom, poderia usar o exemplo de um veículo que sofreu um problema mecânico e precisou ser empurrado. Então, obviamente, ele vai chamar algum colega para que empurre esse carro. E esse camarada, esse cara, ele vai empurrar o carro em apenas uma direção. Ele não vai dizer, olha, eu vou empurrar durante 5 metros e chega. Não, ele vai empurrar numa direção, até que seja necessário, né, parar. Então, ele não indica uma escala. Ele simplesmente indica um vetor. Qual é a direção, qual é o sentido dessa força que está sendo aplicado. E qual é a intensidade que essa força tem. Qual é o valor que essa força tem. Então, tudo isso pode ser determinado. Qual é a direção, qual é o sentido e qual é a intensidade. A intensidade, digamos, se for 10 newtons de força. Por isso que a escala a grandeza, por isso que a grandeza vetorial, ela vai ter apenas uma única unidade. Quando eu falo, por exemplo, em grandezas escalares, como comprimento, eu tenho várias unidades de medidas ali em comprimento. Eu tenho metros, quilômetros, decâmetros, hectômetros, são grandezas, são unidades de variações da mesma grandeza. Quando eu falo na grandeza força, não existe uma outra variação, é apenas força em newtons. Newton é a única unidade específica para força, aplicação em força. Então, por ser uma grandeza vetorial. Bom, então o que seria a intensidade e direção e o sentido? Quando eu falo a intensidade, eu já me referi que trata-se do valor da força, qual é o valor que foi aplicado. Quando eu falo direção, aí sim eu me refiro à direção na vertical, horizontal ou paralela que essa força encontra-se. Agora, se eu falo sentido, eu estou dizendo, perguntando se o sentido é para baixo, para cima, para o lado, qual é o sentido da força e qual a direção. Então, o exemplo do carrinho, ele tem um sentido, ele tem uma direção e ele tem uma intensidade, ok? Na página 229, nós vamos introduzir conceitos básicos sobre máquinas simples e máquinas complexas. Como o próprio texto já menciona, algumas importâncias que as máquinas possuem, seja ela complexa ou simples. Ela vai agir da mesma forma, praticamente, com a mesma função, que seria aumentar a intensidade da força aplicada. Intensidade, nós já vimos, corresponde ao valor que a força tem. 10 newtons, 20 newtons, qual é o valor que foi aplicado. Aumentar a distância entre a força e o ponto de ação. Por exemplo, se você vai tirar um prego de uma madeira, você vai usar um martelo. Se você usar os dois dedos para tentar tirar o prego, você não vai conseguir com facilidade, né? Talvez nem consiga, e, e você vai ter muita dificuldade. Você vai estar próximo ao prego. Agora, se você usa um martelo, você distancia a ação da força e com a mesma força que você supostamente aplicaria para tentar tirar o prego com o dedo, você usa com o martelo e tira com muito mais facilidade. Então as máquinas elas tendem a facilitar, diminuindo também a força. Existe um termo na física que nós atribuímos a 50% do valor de força que você faria. Por exemplo, se você fosse aplicar 100 newtons de força para tirar um prego com o dedo, com o martelo você usaria 50 newtons de força. Então você diminui a força. Portanto, que você com o martelo você consegue tirar com facilidade o prego, usando uma força
é muito mais acessível do que você tentar tirar com o dedo, né, aquele prego. Então, as máquinas, seja simples ou complexas, elas têm essa função de facilitar a vida, né, e a diminuir a ação da força aplicada. E os outros conceitos mencionados ali também. Máquinas simples, geralmente, elas vão facilitar a execução de um tipo de movimento, né, no sentido de um movimento. Aí nós temos como exemplo, que eu já falei alguns, mas temos aqui mais especificados. Exemplos de alavanca, no caso de exemplos de máquinas simples: alavanca, polia, cunha, parafuso, plano inclinado, são exemplos de máquinas simples do cotidiano. Nós vamos identificar isso dentro dos nossos lares mesmo, no cotidiano. E máquinas complexas são as máquinas, são dispositivos quando eu agrego dois ou mais conceitos de máquinas simples. Eu falo conceitos porque se você pega um aparelho eletrônico, você não vai ver propriamente ali uma alavanca, mas existe o conceito de alavanca ali dentro do maquinário. Você pode até encontrar polias, não é? Roldanas também você pode encontrar, mas geralmente quando você tem a agregação dessas máquinas simples, você vai ter então a máquina complexa, né? Que geralmente são dispositivos eletrônicos, computadores, robôs e muitos outros utensílios diários. Ok? Aqui está um exemplo, até mesmo do martelo que eu mencionei, quando aplica-se uma força, fazemos uma máquina simples funcionar, não é? Aí, no caso, você vai retirar o prego desse martelo e você vai aplicar uma força bem menor do que você aplicaria se você fosse tirar com o prego com a mão, que é a função de uma alavanca, não é? Na página 230, nós estudaremos o primeiro conceito de máquina simples, que são as alavancas, né? Como é que funciona as alavancas e como eu vou identificar essas alavancas no dia a dia? Bom, nós já sabemos que todas as máquinas simples favorecem o gasto energético, diminui a força, a intensidade da força aplicada, e as alavancas também, elas têm essa função. Arquimedes, há muitos séculos atrás, disse, para descrever o conceito de alavanca, ele disse: dá-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu deslocarei o mundo. Então esse conceito, que ele quis dizer com isso? É que através de uma alavanca ele conseguiria mover coisas que pela força bruta humana seria inviável, né? Então, para descrever e entender como é uma alavanca, você tem que gravar três conceitos simples sobre a alavanca. Primeiro é o ponto de apoio, o ponto de ação e o ponto de resistência. Olhando isso na imagem, né, que até remete um pouco sobre Arquimedes, podemos descrever essas estruturas. Bom, quando eu falo ponto de apoio, é o que está sendo é o que está apoiando toda a estrutura da alavanca, que é essa pedra menor aqui, ponto de apoio. Quando eu falo ponto de ação, é onde a força de ação está agindo, ok? Então, ponto de ação, que é a força potente, é a mão do menino. O menino que está empurrando, ele está agindo com uma força potente. E existe uma resistência dessa força, que é a pedra. A pedra está exercendo uma resistência muito grande. Mas aí você notou, tem duas forças aqui, uma em direção para baixo e outra para cima. Bom, o que acontece é que a força que está sendo empregado pelo menino, ela tem uma resistência. A resistência dela está relacionada à gravidade. A atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos, ela faz com que haja uma resistência. Mas essa seta para cima indica que a força de resistência ela é menor do que a força potente. Então existe uma força maior sendo aplicada para cima do que para baixo. Então existe sim a força de resistência, esse aqui é o ponto de resistência, onde tem a força resistente, e a força potente, onde é o ponto de
ação, onde ele está agindo com a força. E no meio nós temos a força, o ponto de apoio, né? Onde está sendo apoiado essa alavanca. Aí essa haste aqui é propriamente a alavanca, ok? Na página 231, nós vamos diferenciar os três tipos de alavancas existentes. Quando falamos de alavanca, não existe apenas um tipo, né? Existem três. O primeiro, que é a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente. E nós vamos diferenciar, eu vou tratar de uma forma bem simples para que você grave esse conceito e não esqueça jamais. Bom, quando eu falo de alavanca interfixa, podemos diretamente olhar para a alavanca e identificá-la como interfixa, porque ela tem uma característica específica. Toda alavanca interfixa ela terá o ponto de apoio no meio. E as forças potente e resistentes lateralmente. Então, eu tenho sempre a força, o ponto de apoio no meio, como essa gangorra, essa brincadeira que geralmente as crianças gostam muito. Mas eu posso encontrar outras formas de alavancas interfixas. Se eu pensar, por exemplo, na tesoura, né, eu encontro o quê? Uma alavanca interfixa, ali especificando. Porque se eu fosse desenhar uma tesoura, eu teria o ponto de apoio centralizado. E com esse ponto de apoio centralizado, eu determino que ela é uma alavanca interfixa. Muito simples de gravar dessa forma, não é? Bom, e a alavanca interresistente? Como eu gravo e identifico somente olhando uma determinada alavanca para saber se ela é interresistente ou interfixa? Qual a diferença? Bom, numa alavanca interresistente, onde eu vou encontrar o ponto de apoio? Na ponta. E onde eu vou encontrar a força de ação, o ponto de ação? Também em outra ponta. Aqui eu vou diferenciar os dois. Quando eu falar em alavanca interresistente, eu estou falando dos dois pontos. Na alavanca interfixa, eu encontro o ponto de apoio no meio e o ponto de resistência e potência em pontos diferentes. Agora, na alavanca interresistente, eu vou encontrar o ponto de apoio na ponta, em uma das pontas, a força resistente no meio e a força de ação em outro ponto da minha alavanca. O carrinho de mão também é um exemplo claro desse tipo de alavanca. Bom, vamos pensar um pouco mais. Você tem aqui, onde é que eu encontro a força de resistência? A força de resistência é o peso que eu estou carregando. Então, a força de resistência está aqui no meio. Onde é que eu encontro a força potente, a força de ação? Quem está levantando o carrinho? É aqui na ponta. E onde eu encontro o ponto de apoio? Obviamente, é a minha roda. Então, no cotidiano, se você começar a pensar um pouquinho mais, você vai identificar essas alavancas presentes no dia a dia. Bom, e a última é a alavanca interpotente. Interpotente. Onde é que eu vou encontrar primeiramente o ponto de apoio? Bom, se você analisar, é muito parecido com a alavanca interresistente. O ponto de apoio está na ponta. O que modifica na alavanca interpotente para a interresistente? Bom, primeiramente, na alavanca interresistente, onde é que estava a força de ação que estava levantando o peso? Não era na ponta? Nesse caso, ela está no meio, trocou de lugar. Quem está na ponta agora? A força que está resistindo, a força resistente. Então, dessa forma eu identifico diferença entre alavanca interfixa, interresistente e interpotente. Bom, esse exemplo também corresponde a uma alavanca interpotente, onde eu tenho a força de resistência em uma das pontas, a força
potente, que é a ação que ela está exercendo para levantar, a força de intensidade que ela está fazendo para levantar, e o ponto de apoio, que vai ser o outro braço dela. Da mesma forma, uma vassoura, se você for analisar, em uma vassoura você também vai encontrar uma alavanca interpotente, né? A força potente sendo exercida no centro dessa vassoura, e a força de ação e o ponto de apoio e a força de resistência em pontos diferentes, ok? Bom, quero agradecer e até a próxima aula.